8 de outubro, estamos num mês destinado a falar sobre o câncer de mama. É o mês do Outubro Rosa. E há um grande reforço da importância da prevenção do diagnóstico precoce de câncer de mama dos órgãos competentes e das autoridades em saúde. Dados da Secretaria Estadual de Saúde apontam que somente de janeiro a julho deste ano de 2025 foram realizados no estado de São Paulo mais de 350 mil procedimentos clínicos ambulatoriais e mais de 13 mil internações relacionadas à neoplasia de mama. A prevenção passa principalmente por uma mudança no estilo de vida. É o que nós vamos conversar agora com o Dr. Carlos Ruiz, médico ginecologista do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. Dr. Carlos, muito bom dia, obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, é um prazer ter o senhor conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor, o prazer todo meu poder trocar informações com essa sua audiência e, obviamente, poder entender melhor e passar essas informações é muito importante para que o público possa ver que muitas coisas estão ao nosso alcance. Não precisamos precisar de outros para especificamente nos esclarecer. Está ao nosso alcance e você vai entender por que já, Heitor. O autoexame nós já ouvimos nas campanhas anteriores, as mulheres já são orientadas a isso. O autoexame é a melhor forma de você diagnosticar precocemente o câncer de mama. Agora, é possível, pelos hábitos de vida, diminuir as chances de ter o câncer de mama, doutor? Heitor, posso fazer uma correção antes? Claro, por favor. Querido, o principal exame para a detecção precoce do câncer de mama é a mamografia. Perfeito. Mamografia anual a partir dos 40 anos. Por quê? Porque a mamografia proporciona o diagnóstico de alterações menores do que 1 centímetro, milimétricas. A questão do autoexame, quando eu palpo um nódulo, eu começo a palpar o nódulo a partir de 1,5, 2 centímetros. Então, eu não consigo fazer um diagnóstico tão precoce como a mamografia proporciona. Então, assim, o exame para rastreamento, para diagnóstico precoce é mamografia. E o autoexame não substitui a mamografia. Respondendo à sua pergunta, se os hábitos de vida podem ter impacto na prevenção. O que acontece, Heitor, que é um conceito fundamental? O câncer de mama, ele depende fundamentalmente de 2 hormônios, que são os hormônios femininos, estrogênio e progesterona. O tecido gorduroso, ele pega um hormônio chamado androgênio que a mulher produz e transforma em estrogênio. Então, quanto mais gordura eu tiver, maior vai ser a produção estrogênica da mulher. Ora, se é esse o hormônio ruim que proporciona o início e a progressão do câncer de mama, quanto mais estrogênio eu tiver, pior é essa condição. E se ele é produzido ou transformado na gordura, quanto mais gordura, pior. Então, tudo que eu puder realizar para diminuir a minha concentração de gordura, reverbera em proteção contra o câncer de mama. Você entendeu, querido? Perfeitamente, certamente quem está acompanhando o Manhã Bandeirantes também. Nath Luquezzi, estamos conversando com o doutor Carlos Ruiz, médico ginecologista do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Bom dia, doutor. Existe alguma relação entre menopausa e o câncer de mama? E existe também um preconceito, não sei se é real, e aí se o senhor puder tirar essa dúvida, se a reposição hormonal ela aumenta o risco de desenvolvimento de câncer de mama. Perfeita, ótima pergunta, querida. O que acontece que é fundamental? O que é a menopausa? A menopausa é a falência dos ovários. Os ovários não funcionam mais, a mulher não produz nem estrogênio nem progesterona, que são hormônios super importantes para a qualidade de vida dela. Aí ela começa a desenvolver uma série de sintomas paralelos, o mais frequente é onda de calor, depois fadiga, insônia, um certo desânimo para o dia a dia, e isso precisa ser antagonizado.
a gente pode e deve fazer a reposição hormonal, salvo algumas exceções em que o risco de câncer de mama é maior. Eu falei anteriormente, o estrogênio, que é o hormônio que eu uso na reposição hormonal, vai aumentar o risco. Mas tudo que eu faço em medicina é colocando num prato da balança risco e no outro benefício. Enquanto os benefícios forem maiores do que os riscos, vale a pena a gente continuar nesse tipo de estratégia. Se os riscos forem maiores, a gente para. Por que eu digo isso? A janela de oportunidade, ou seja, eu vou ter benefício com a reposição entre 1 a 5 anos, até no máximo 10 anos depois da menopausa como um todo. Depois disso, é mais risco do que benefício. Algumas mulheres continuam precisando, outras não. Né? Então, assim, na verdade, né, o ginecologista ele não é nem contra nem a favor a questão da reposição hormonal. Ele indica para quem precisa em função da sintomatologia e prevenção, principalmente da perda óssea como um todo. Respondi a sua pergunta? Sim. Doutor Carlos, alimentação e consumo de bebidas alcoólicas, qual a relação desses hábitos também no risco do câncer de mama? Então, começando com o álcool, né? O álcool, ele, além de poder comprometer a função hepática, e é no fígado que os hormônios eles são metabolizados, se eu comprometo a função hepática, eu vou metabolizar menos esses hormônios e esses hormônios vão estar mais disponíveis no sangue. Então, aumenta especificamente a sua ação. E ele tem um efeito direto no DNA, né, no gene, levando à alteração em função de algumas partes do álcool como um todo, que proporcionam um aumento de proliferação celular. Né? O que é o câncer? O câncer nada mais é do que uma proliferação celular não controlada, propriamente dito. Então, o álcool tem essa atuação. Então, a bebida alcoólica aumenta risco. E o alimento? O alimento, principalmente o alimento que vai aumentar a sua massa gordurosa, como eu falei anteriormente, é na gordura que existe a transformação do androgênio em estrogênio, que é o grande vilão da história. Quanto mais gordura, mais estrogênio, maior a possibilidade da indução do câncer de mama como um todo. Então, assim, não ganhar peso é fundamental. E para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, para cada quilo que a mulher ganha de peso depois da menopausa, aumenta em 1% o risco de câncer de mama. E o inverso é real. Para cada quilo que perde, diminui também. E aí entra a questão do exercício físico e da alimentação adequada. Então, o exercício físico e alimentação adequada contrapõe todos esses efeitos de ganho, proporcionando a ela um menor risco. Então, bom, Carlos, e que tipo de exercício físico? Pessoal, 12 minutos de exercício físico é suficiente. Não precisa fazer academia? Se puder fazer academia, ok. Mas 12 minutos, vários trabalhos nacionais e internacionais mostram que não só em nível cardiovascular eu já tenho uma repercussão positiva, mas também eu tenho uma repercussão positiva na diminuição de risco de câncer de mama como um todo. Né? Então, sair do sedentarismo, realizar exercício físico, se alimentar adequadamente, tomar bastante líquido é fundamental. Doutor, e qual que é a relação do sono nesse plano todo? Porque a gente sabe que as mulheres, muitas das vezes, têm muitas tarefas durante o dia e subestimam o poder do sono. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Claro. Uma das formas da gordura está também, além da transformação hormonal, é o processo inflamatório que ela proporciona no seu corpo como um todo. Então, a gordura te inflama. Né? A falta de sono te inflama, o câncer começa com a inflamação. Né? Por isso que qualidade de sono, qualidade de alimento, exercício físico faz muita diferença. Por isso que o autocuidado é fundamental. Né? Então, uma mensagem que eu gostaria de deixar claro para todas as mulheres é assim: primeiro, se cuidem. A prioridade na sua vida é vocês. Né? Por que eu digo isso? Porque a mulher cuida de todos, né? Do marido, dos filhos, do cachorro, do vizinho, cuida de todo mundo, mas muitas vezes não se cuida. E, na verdade, ela precisa se cuidar. O que é o autocuidado? Né? Alimentação adequada, exercício físico, ingestão de líquido, né? Fundamentalmente, dormir com qualidade, fazer mamografia anual a partir dos 40 anos para poder diagnosticar precocemente qualquer problema que ocorra em nível mamário. Então, sim, o sono interfere, querida.
Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes, dentro do Outubro Rosa, um mês em que o assunto precisa ainda mais estar em alta, com o Dr. Carlos Ruiz, médico ginecologista do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Dr. Carlos, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, em especial as nossas ouvintes. Foi um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Um prazer enorme estar aqui com vocês e só sublinhando, mulheres, se cuidem, se cuidem. Lembre sempre do figurativo do avião quando cai a pressão de oxigênio, as máscaras caem. Primeiro coloque em você para poder ajudar o outro. Então, primeiro se cuide para depois ajudar. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade, pessoal. Nós aqui agradecemos ao Dr. Carlos conversando com o nosso ouvinte aqui na Rádio Bandeirantes Campinas.